Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui junto com Leonidas no Última Fronteira, o seu podcast. Vem pra cá porque hoje promete. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à Última Fronteira, hoje é o nosso episódio número 2. Lembrando, se você não assistiu o primeiro, pode assistir, já vai estar postado lá. Hoje vamos começar falando de um tema polêmico, pastor. Polêmico? Polêmico! A gente adora. Vamos assistir o filme do He-Man. E aí, pastor? Não foi dessa vez, velho. Não foi dessa vez. Eu vou começar falando da minha opinião sobre o filme, tá, pastor? Eu sou muito fã de filme e, assim, eu assisto vários. Eu achei... Vou começar pelos acertos. Achei 2 acertos interessantes nesse filme, que é o visual. O visual, pra mim, tava animal. A trilha sonora também muito boa, mas combina ali com o visual. E as cenas de luta, as que eles capricharam ficaram legais. Uhum. Agora, eu achei muito poucas cenas de luta, porque tiveram só 3, se eu não me engano, as principais, e já tava tudo no trailer. Então, o trailer basicamente já entregou todo o filme. E como o filme, ele não funciona. Até brinquei, né, com a minha esposa Andressa. Se você mudar todo o enredo e todas as falas, o filme vai ficar bom. É só fazer um enredo melhor e umas falas melhores. O que você achou do filme, pastor? Então, assim, vamos por partes. Você que vai me ouvir vai me assistir nessa câmera aqui, foi dolorido, cara. Por quê? O pastor tava fazendo cada barulho no cinema. Meu Deus do céu. Porque, assim, eu sou uma criança dos anos 80, né? Eu nasci em 75, então eu vou assistir esse filme lá com uns 10, 11 anos de idade. Uhum. E o He-Man era um símbolo para minha geração, né? Eu sei que você vai dizer, vocês estão fazendo muita firula, é um boneco, vocês querem demais. Agora tá rolando uma história até que o Adam, ele já jogava no time Rainbow da Força, né? Agora... Mas assim... Falas veladas. Aí, o plot twist maior que sempre aconteceu no desenho do He-Man era muito parecido com o Zorro. Sim. Dom Diego de la Vega, ele era exatamente um Adam, e à noite ele era o Zorro. Eles usaram praticamente a mesma estética para falar sempre. É parecido com o Bruce Wayne também, né? Sim, sempre aquela coisa. O próprio Adam protegia a identidade do He-Man. Sim. Né? A feiticeira, o mentor, o corpo, que eram os únicos que sabiam quem ele era de verdade. Então aquilo era uma característica clássica para defender a identidade do personagem. E ele não tenta esconder essa identidade no momento nenhum no filme. Então, cara, e aí são coisas assim, foi uma galhofa. E o pior pra mim, cara, é o woke colocado ali, aquela cultura woke maldita que sempre vem pra estragar aquilo que é bom, né, cara? Tipo assim, é um extremo protagonismo feminino e transformaram todos os personagens masculinos, cara, em descartáveis pro enredo do... Muita galhofa, né? Muita galhofagem, cara. Transformaram o mentor num bêbado mal resolvido. Mas o começo frustrado. do mentor eu achei muito legal. Sim. Porque ele tava trazendo aquela essência de ser o treinador, o cara que tá ensinando a filha, tem os valores. Aí depois ele fica bêbado, fica todo esse período. Aí chega um período do filme ali que ele simplesmente, não, agora eu voltei, agora eu sou o cara. Colocou a armadura, 2 minutos depois ele tira o negocinho assim e começa a querer beber de volta. Aí a filha dele tem que dar 3 minutos de discurso. Esse filme é palestrinha, é discurso o tempo todo. O problema do filme é esse, cara. É uma sessão de terapia sobre masculinidade tóxica. É toda hora isso vindo como tema central da conversa, dos diálogos. Sabe aquela autoajuda desnecessária? Sabe aquela coisa? Aqueles livrinhos baratos de autoajuda lá que você compra na revista lá de cosmético. Sabe aqueles livros vagabundo de autoajuda? É altas frases assim que tem no filme, cara. Então é terrível de assistir. Ele é bonito em estética, ele toca música legal, ele atrai muito pela questão visual, mas é só, cara. Ele não entrega nada de enredo inteligente. O que você queria de um desenho? Cara, é um desenho animado que forjou o imaginário dos homens da minha geração. E assim, pastor, já conclui a parte da questão da origem do He-Man, mas se for falar que é pra atender o público feminino, não funciona também. Minha esposa foi assistir, ela odiou, as falas são ruins, nada é engraçado, aquelas piadinhas, umas piadinhas muito pesadas, acho que com duplo sentido muito feio, totalmente desnecessário. Então, cara, daí você vai dar um protagonismo pra She-Ra, você vai dar protagonismo pra uma personagem criada ali. Tila, né? Pra Tila,
você vai dar um protagonismo para uma outra personagem feminina que tá ali colocada que não sei de onde que surgiu. Aí você vai dar um protagonismo pra feiticeira, que aparece raramente. E CGI feio daquele pássaro, hein? Bem feio, por Nossa. sinal. Aí você dá um protagonismo pro vilão, que o vilão se torna mais interessante do que o próprio personagem central, Sim. que é o He-Man. Aí fica difícil de a gente gostar, velho. Fica difícil. E assim, pessoal, nosso objetivo não é muito falar sobre política aqui, tá? A gente vai falar sobre nerdice, sobre Bíblia. Nosso posicionamento vocês já vão saber, não é muito difícil. Mas nosso objetivo não é falar sobre política, mas sim a qualidade do filme foi muito péssima. E estragou por causa dessa identidade. Não tem como separar isso. Isso é verdade. Cara, tem gente que tá falando bem do filme, tem gente que tá falando bem do filme buscando atrair um público que se interessou, na minha opinião. Eu, particularmente... quem que é você? Cara, eu entendo bastante de semiótica, velho. Entendo bastante de cultura pop. Eu cresci, eu sou nerd desde criança. Sim. Entendeu, cara? A nerdice pra mim era uma religião antes de eu me converter. Então pra mim é muito difícil, cara, eu fui com o meu coração nostálgico assistir He-Man e saí completamente frustrado. Eu não saí tão frustrado quando eu assisti o He-Man do Dolph Lundgren, porque eu sabia que ali era tudo meio que feito de qualquer jeito. Eu não tinha expectativa no filme do Dolph Lundgren, do He-Man, Mestres do Universo, porque ele não foi anunciado como um filme do He-Man, ele não teve toda... Ele foi um filme que estava precisando ser feito e foi feito, entendeu? Agora, não, cara, esses caras estavam vendendo o He-Man, a Mattel estava envolvida na produção, tá? O castelo. O castelo de Grayskull, cara, toda a identidade, estética, né? toda a fantasia envolvida, o trem da alegria tocando num reino de Eterna bem distante daqui. Nossa, cara, e era esse personagem que a gente queria ver, cara. Podia ter sido excelente esse filme. Esse personagem que a gente queria ver, esse filme, que você criou, porque com a tecnologia de hoje, você podia ter criado uma história do He-Man muito próximo dos quadros, do desenho animado, que realmente ele fosse um protagonista de fantasia mesmo, cara, sem problema nenhum. Não é pra ser sério. E também não é pra ser político. É pra ser um entretenimento de nostalgia. E o que ele não foi. Aquela parte que ele tá no RH, fazendo um treinamento. Não, é brincadeira. Essa parte, assim, gente, assim, é difícil, cara. É difícil. Então eu falo, é um filme escolhido, as falas são escolhidas, a política usada para falar é escolhida, é você pegar a masculinidade e colocar ela no divã e tratar ela como masculinidade tóxica. Tudo tá errado no homem. As únicas que são protagonistas sérias, tem voz de liderança, tem manda voz de comando, mandam no pai, mandam em todo mundo, são as mulheres. Aí fica difícil gostar, cara, porque é irreal algumas coisas. Sabe uma coisa que me lembrou durante o filme? A cena do Ken no Barbie. Só que se você assistir o filme da Barbie, o filme inteiro, a única parte legal é o Ken quando tá aparecendo. Porque ele é o único personagem de verdade, espontâneo. Ele chega assim no mundo, nossa, o mundo machista e tal. Ele fala, não, agora eu me identifico, porque ele não se identificava naquele outro mundo lá. Aí ele colocou um chapéu, não sei o que, não sei o que. Era a parte mais legal do filme. E o He-Man não teve isso. Cara, talvez o Esqueleto, que foi o único que ele falou assim, não, eu sou o vilão e ponto, acabou. Ele não fica, mas eu talvez seja bom, não. Ele falou, eu sou o vilão. Aí o He-Man quer conversar com o cara. Cara, assim, a cena de luta do He-Man até foi, assim, plausível, né? Mas era uma forma, cara, é uma forma estranha de ver, porque você pensa assim, quando ele pega a espada do poder, né? E levanta. A animação é boa? Sim. A transformação dele. E você olha pra tudo aquilo e fala, cara, agora é a hora, irmão. Vamos ver o negócio acontecer. A galhofa vai acabar. A galhofa vai acabar. Não, é aí que ela começa. Aí que ela começa. Não. Aí... Ele até engrossa a voz, né? Nossa. Agora eu sou o He-Man. Aí você pensa, não, agora ele vai pra porrada. Primeiro golpe que ele deu lá no mandíbula, ele perde a espada e tem que sair. Tem que ficar empurrando ele. Cara, não sei se foi preguiça, o que foi. Mas não ficou legal. Agora a dublagem do Oi, moço foi pra acabar, velho. Igual aqueles filmezinhos, o Guto TV, né? Sim. Então, cara, quando ele olha e fala, oi, moço, eu falei, não, velho, não fizeram isso, cara. Assim, nada contra. Casa muito bem com a animação dos animais, mas desnecessário total pro filme, irmão. Porque assim, eu penso, não é a criança que tá assistindo hoje. É a galera da idade do pastor, da minha idade. Eu peguei pouco o desenho do He-Man, mas eu sei quem é o He-Man, eu sei o que ele tá fazendo. E não adianta você cuspir na cara do teu público
pra agradar uma outra galera. A galera que ia gostar disso nem foi assistir. Isso é verdade. Nem foi, sinceramente. Assim, Por isso que tá um fracasso nas bilheterias também. Exatamente. Você pode reclamar de mim, olha pra mim. Você pode me chamar do que for, cara. Você pode reclamar. Se for xingar, comenta. Se for xingar, vem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe por quê? Eu sou saudosista, sim. Eu sou nostálgico, sim. Eu quero chegar lá no cinema. Eu quero ver o meu herói preferido. Eu não tô nem aí pra tua opinião. Eu quero me divertir. Não é pra ser sério, mas é pelo menos pra ser saudoso. É pra ser íntegro, é pra ser verdadeiro, é pra homenagear um personagem que era um símbolo de masculinidade de uma geração, Sim. né? Como o Rambo, como o Stallone, como o Rock, como qualquer outro símbolo da nossa geração. O Arnold Schwarzenegger, o Conan, velho. O Conan, vamos lá. A primeira versão do boneco foi inspirada no Conan, tá? Do Frank Frazetta, irmão. Vai estudar. Você viu que aparece uma referência pro Conan, né? Sim. Aquele cara que tá com a espada. Conan do Frank Frazetta, o melhor Conan que foi desenhado. Então, antes de você vir aqui falar que a gente não sabe o que a gente tá falando, cara, a gente sabe. Eu vou te indicar um documentário da criação chamado The Power of Grayskull, né? Que vai pesquisar na internet, cara. É o melhor documentário. É melhor do que o filme, mano. Vai lá. Vai lá, você vai se dar bem. Você vai entender quem é He-Man naquele documentário. Vai lá entender a origem do Superman, como que eles criaram. Ele não teve nenhum apego. Ele era para ser vendido como boneco para inspirar uma geração de meninos. Né, para inspirar uma geração de homens a se tornarem fortes, Sim. Se tornarem guerreiros, serem resilientes. E hoje ele se tornou um sei lá o que, velho. Eu não consigo nem definir um RX. Ele se tornou alguma coisa, cara. Tipo assim, menos o He-Man que a gente esperava. Tá sojado aquele He-Man. Hã? Tá sojado. Tá sojado, velho. Tá sojado. Testosterona baixa. E eu achei assim, tipo, no começo do filme, pensei, não, o moleque vai estar gigante. Vai estar um monstro pra fazer, né? Ele teve a transformação dele é CGI, que ele fica grande e depois volta ao normal. Daí, tipo, ele não tá muito grande, tipo, não tá igual o Dolph Lundgren, ele era gigante na época. Sim. Não tava. Assim, a gente quer falar mal sim do filme, tá? Então, se fosse bom, a gente falava bem. Se fosse bom, a gente falava bem, mas não foi. Então não vai passar o pano não, gente, tá? Eu tive um sentimento de igual o Coringa 2. Nossa. Tipo, vai acontecer alguma coisa legal, vai ficar bom. E não fica. Não fica. O problema do Coringa é que o Coringa não é um filme de vilão de super-herói. Também é outra politicagem. Também é outra politicagem. Então, o que estragou o He-Man, cara, foi a política e a cultura woke. Se você tirar toda a cultura woke do He-Man, ele fica bom. Nota pro filme, pastor. Eu vou no 3, cara. 3? Eu vou no 3, porque a estética e a colorização tá bonito. Eternia, toda essa tava muito bonito e muito real. O castelo de Grayskull, né? Tipo assim, esse invólucro saudosista eu vou respeitar. O resto, irmão. Minha nota é 4. Aí, ó. Pela música tava boa. Ah, sim. O visual, algumas cenas de luta e o caveira que ficou legal. Mas o esqueleto. O visual dele com a caveira ali, eu pensei que ia ficar paia, meio... Só que tem até um negócio de jogo de câmera que eles fizeram que quando ele olhava, o brilhinho do olho dele seguia assim, o vermelhinho. Uhum. Eu achei que ficou maneiro. Mas o diálogo do final, nossa. Desnecessário. Acabou. Outra coisa que é chata, cara. Umas piadas totalmente fora de contexto, desnecessárias. Não teve nenhuma preparação. Não conseguiam nem ser quinta série as piadas. Se elas conseguissem pelo menos ser quinta série, a gente ia rir engraçado. Mas nem isso elas conseguiram. Nem isso não foi. 4? 4, nota 4. 3, cara, não vou conseguir. Média 3,5. Média 3,5. Não dá pra assistir de novo? Não assistiria de novo. Foi o primeiro filme na história que despencou no Rotten Tomato do lançamento, cara. Ele começou com 80 e terminou com 40, 35% da. É, nossa nota, mais ou menos. É a nossa nota média, cara, porque ficou ruim de verdade, cara. É sério. Eu não achei que fosse ser tão ruim. Tipo, não tava com uma expectativa muito alta, porque não tem esse apego emocional que o pastor tem com o He-Man. Mas eu achava que ia ser um pouquinho melhor, pelo menos. Eu achei que foi muito abaixo da média. Cara, eu canto 2 músicas. Agora meus irmãos passaram a me matar, né, cara? Eu canto 2. Espera a gente começar a falar de Harry Potter aqui. Eu canto 2 músicas sempre que eu posso. Saint Seiya, sim, que é do Falasque cantando a abertura do Cavaleiro dos Zodíacos. O pastor cantou no karaokê. A gente não tem vídeo, mas da próxima a gente grava.
E o Trem da Alegria, He-Man do Trem da Alegria. Cara, eu sei decor. Eu canto aquela música e canto sem ser decor. Entendeu? Então, pô, velho, eu cresci com isso. E assim, é muito dolorido pra mim, E cara. também, você vai levar uma criança, ele não vai gostar do filme também. Não vai gostar, velho. Não vai gostar. Não vai entender, não vai achar divertido, não vai achar nada. E eu vou falar pra você, se eu colocar os meus sobrinhos pra assistir o desenho de Eternia, eles vão se interessar em Vai ser assistir. mais interessante. Vai ser bem mais interessante. Então é isso, pessoal, nossa opinião sobre o He-Man. Comenta se vocês gostaram também, se não... Se não... Se você não assistiu ainda, eu não recomendo, mas se quiser passar raiva só. Se quiser passar raiva, assista as animações da Netflix, que são boas. Sim. Você pode assistir. Você pode assistir o documentário que eu indiquei. O desenho você pode antigo. assistir até o filme do Dolph Lundgren pra entender o que a gente tá falando. Mas o melhor, cara, vai assistir os episódios disponíveis até no YouTube. Tem no YouTube? Tem no YouTube alguns canais. Vai procurar lá na internet, né? Algum lugar que você possa assistir o He-Man como desenho animado lá da Mattel e da Animator, que você vai, com certeza você vai gostar. É isso, fechou então. Isso. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o tema do nosso podcast de hoje. Na semana passada, nós falamos sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia é o livro mais nerd do mundo. E também falamos sobre a lore da Bíblia, o pastor explicou esses pontos, e no final a gente falou um pouco sobre o Apocalipse, e a gente prometeu que a gente viria falar hoje sobre criaturas, monstros e seres sobrenaturais dentro da Bíblia. Então é isso que a gente vai tratar hoje. O pastor aqui como um grande entendedor desse tema. Grande especialista. Vamos começar então, pastor. Vamos organizar, né? Vamos organizar. Começar falando sobre a angelologia. Angelologia. Não é angiologia. Não é angiologia. É angiologia da medicina. É da medicina. Tratar o coração. Quase que eu cometo essa gafe, mas eu fui pesquisar. Então, como que surgiu essa história? A gente sabe que na Bíblia aparece vários anjos, aparece também os tipos de anjo, tem hierarquia, como que isso foi estruturado? Porque existe um estudo sobre os anjos. E separado o primeiro pastor pode falar o que tem na Bíblia e separado da Bíblia também depois. Beleza. Vamos partir de uma primícia base, que a Bíblia trata o mundo espiritual em dois ambientes, né? Céu, que é o céu do Deus, e um local onde Satanás e seus demônios habitam, que a gente não vai chamar de inferno, porque tecnicamente o inferno não está inaugurado. Sim. Porque o inferno é destinado a besta, a falso profeta, a Satanás, seus demônios. Então, esse ambiente de inferno, tecnicamente, ele não está inaugurado ainda, que ele vai ser inaugurado com essa galera. E as pessoas que foram para o inferno voltaram? Então, elas não foram para o inferno, foram para algum ambiente espiritual, tipo Tártaro, ou... Uma revelação, Hades, talvez. Uma revelação, porque não é exatamente, porque como tem muita gente morrendo hoje, aliançada ao lado negro da força, vamos colocar essa linguagem assim, elas vão parar em algum lugar, e quando elas fazem pactos espirituais no inferno, elas não estão literalmente nesse inferno que a Bíblia fala do Apocalipse, mas sim num lugar, num ambiente espiritual, onde Satanás habita, tem seu trono e ele mora com os seus anjos, demônios, arquiduques do inferno e tal. Então esse lugar onde as pessoas visitam, que elas dizem que elas estiveram, né, não é o inferno que a Bíblia anuncia que terá, porque ali só vai ser inaugurado com a besta, o falso profeta e o anticristo. Sim. Então aí esse lugar onde as pessoas do lado negro da força fazem pacto, visitam, ou algumas pessoas inspiradas por Deus têm acesso, isso é um ambiente espiritual diferente. Certo. Tá, então vamos dividir. Neste ambiente de Deus aqui, você tem uma classe de mensageiros, que a Bíblia vai tratar a palavra hebraica para mensageiro, esses anjos. Seria o Gabriel? Não são os anjos renascentistas, gordinho, de cabelinho encaracolado, influenciado pela cultura grega, influenciado pelos cupidos e tal. Não são. Não tem nada a ver. Certo. Esses seres espirituais, cara, que são esses mensageiros de Deus, eles são divididos em várias categorias. O judaísmo místico vai tecer muitas ideias relacionadas a isso. Na Bíblia que nós conhecemos, em Gênesis, Apocalipse, você vai ter em alguns momentos específicos a presença desses seres. Certo. Que a Bíblia vai dizer que quando na primeira visão de Isaías está sendo impactado na morte do ano que morreu o rei Urias, né? O rei Uzias, ele vai e vê a glória de Deus, certo, no trono,
é uma dinâmica interessante porque é uma questão por referência, né? Como ele era um profeta do palácio, então ele vê o trono de Deus e ele sabe descrever o que ele está vendo. Uhum. Que a borda da orla, né, cara, enche o tabernáculo, enche o templo, e quando ele contempla a glória de Deus, ele fala aquela célebre frase: eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí um serafim pega uma brasa viva e toca a boca dele com uma tenaz. Então, todos esses elementos, você precisa registrar isso. E qual que é a descrição do serafim? O serafim é um anjo que leva adoração direto para o trono de Deus. Então, esse serafim tem 6 asas. 2 ele cobre os pés, e é intrigante, porque na cultura indiana, uma forma de você respeitar o outro é não estender a planta dos pés para a pessoa sentada. Interessante. E aí você vê que eles têm formato de humanoide. Humanoide, porque eles têm 2 pés, então 2 asas cobrem os pés, 2 cobrem e 2 voam, né? Certo. Então são 6 asas. E aí você vai ter a descrição dos querubins. Os querubins são os anjos que se aproximam mais da forma humana. Que daí você vai ver que eles são como guerreiros mesmo. Eles se apresentam literalmente como guerreiros de Deus. Eles se apresentam literalmente como homens fardados, soldados de Deus. Certo. Tanto que na frente do Éden tem 2 querubins com as espadas desembainhadas flamejantes, que ficam ali guardando a entrada do Éden. Então, essas classes mais clássicas que você tem. E aí você vai ter os príncipes das regiões. Que aí você vai ter os 7, o que é a Cabala, as outras ordens de que angelologia vão ensinar, sobre esses 7 guardiões, são Uriel, Gabriel, Miguel, que é o príncipe sobre Israel. Porque quando você está vendo a realidade que está rolando, que Daniel está recebendo aquela resposta, onde todo mundo resolve fazer jejum de Daniel de 21 dias, e está rolando toda aquela dinâmica, Sim. Diz que esse anjo mensageiro, que não é um arcanjo, ele está descendo, trazendo uma resposta. E ele é interceptado no ar por um principado, que era o principado da Pérsia. Eles começam uma luta nos ares, um demônio, um príncipe guardião daquela região. E aí, cara, ele está resistindo ali. Quem vem para liberar a resposta é o arcanjo Miguel, que é o príncipe sobre Israel. Miguel, acho que ele é um dos que mais aparece na Bíblia, né? Porque, segundo a tradição, ele é o arcanjo sobre Israel. E aí, como a resposta era relacionada a sair, a volta do povo para Israel por conta do final do cativeiro babilônico, essa mensagem chega até, só que o que acontece? O príncipe da Grécia vem para a guerra. E por quê? Não sei. Porque naquele momento ia ter uma transição de poder, que a Pérsia ia deixar de existir e toda aquela região ia virar grega. Porque depois daquilo, é que esse período não aparece pra gente na Bíblia, porque é o período da Guerra dos Macabeus, são aqueles 400 anos de silêncio ali. Sim. Porque a transição do final ali, do começo do cativeiro, do final do cativeiro para lá, já é final do livro de Malaquias e o começo dos 400 anos intertestamentário. Sim. Então, aquele período dos 400 anos, parte desse período é o domínio helênico, que a Grécia mandou praticamente no mundo todo. Aí a potestade muda. Exatamente, o principado muda. O principado de ataque muda. Então você tem literalmente todo esse ambiente espiritual sendo representado na Bíblia. Certo. E esse mesmo ambiente aparece no Novo Testamento, porque quando você está lendo o livro de Lucas, Lucas diz que quando Jesus está para nascer, os pastores estão no deserto e daqui a pouco eles olham para os céus e veem as miríades de anjos do Senhor anunciando o nascimento do Messias. Animal, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, sabe? Tipo assim, você vê isso nitidamente no texto bíblico. Não quer dizer que o anjo, a imagem do mensageiro, é presente constante nas escrituras. Sim. Como você também vai ver Jesus confrontando o diabo, o inferno. O próprio diabo se apresenta, o próprio inimigo de Deus, que é o mesmo que aparece no livro de Jó, ele vai aparecer para Jesus no deserto para tentar. Sim. E quando ele é derrotado, Jesus ganha autoridade sobre os demônios.
Você não vê, Liberou o nível. você não vê Jesus expulsando demônio antes dele vencer Satanás no deserto. Uhum. Então quer dizer que depois que ele vence Satanás, ele ganha esse Ele nível, upou. né, de autoridade, ele, né? Ele passou de cinza pra branco. Exatamente, ele deu esse gap na vida espiritual, vamos usar uma Um linguagem. upgrade. Não nos julguem por isso, mas ele A gente vai usar muita linguagem de jogo, de e tal. filme. Então, você não vai ser menos cristão por gostar disso. Já Exatamente. começa por aqui. Esse é o ponto principal do canal. Então, a gente vai misturar um pouco essas falas, tá? O Jesus upou não é blasfêmia, pelo amor de Deus. É, exatamente Jesus isso. upou, Jesus subiu de nível, Jesus ficou overpower. Isso não é blasfêmia, tá, gente? Então, pode continuar, pastor, por favor. Porque a gente vê isso acontecer, né? Jesus, ele sai da condição de ser o filho de José, Sim. porque ele está na condição de ser o filho de José, ele entende seu chamado, ele é batizado, ele precisa ir para o deserto para ser tentado. E quando ele muda de fase, né? Quando o ministério dele vai iniciar, aí ele tem autoridade sobre os demônios. Aí a Bíblia diz que os demônios se sujeitam à autoridade de Cristo. Que daí ele não é mais o filho de José, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo. Quando ele chega na aldeia, cara, os demônios começam a sair em desespero. Ele liberou o poder isso que é interessante, porque a Bíblia fala abertamente sobre isso. Sim, com certeza. Todo o Novo Testamento, Jesus está com embate direto com esses seres espirituais, com essas dinâmicas espirituais. Os próprios discípulos, quando saem de 2 em 2, em 72 pessoas saem em grupos para, né, os 70 discípulos saem para ensinar de 2 em 2, eles dizem, cara, a gente viu os demônios saindo correndo, Satanás sendo despencado do céu, as coisas acontecendo, os demônios se sujeitam à sua autoridade, né? É claro que quando a gente está falando de angelologia e de demonologia, não tem que criar doutrina sobre isso. Sim. A gente tem que entender que a doutrina central é outra. Até porque os anjos, eles não podem ser adorados. Sim, eles nem querem ser adorados. E eles não querem também. Não querem o único que teve o desvio foi Satanás, que convenceu os outros e caíram. Essa dinâmica, cara, tipo assim, a gente vai entender, algumas pessoas vão falar que não, que Satanás não é um querubim. Algumas pessoas vão dizer que algumas linhas teológicas, né, que elas não concordam com a visão demoníaca, como a maioria dos pentecostais segue, e alguns que vão defender a ideia de que Satanás está a serviço de Deus, e principalmente ele queria trazer, ele quis enganar Eva para que o povo fosse livre da opressão do próprio Deus, né? Tipo, coisas nessas dinâmicas. Parece o discurso do advogado do diabo, do Al Pacino. Exatamente, cara. Não sigam esse tipo de discurso, crianças. Exatamente. Então, quando você começa você vai encontrar linhas de todos os níveis. Sim. Né? Você vai encontrar, falando de angelologia, né? Angelologia. Você vai encontrar uma linha que ela é totalmente cabalística, que é fundamentada no misticismo judaico, que você vai ter 72 anjos que vão estar ali a serviço das pessoas, né, e que você pode fazer consultas, você pode descobrir qual que é o teu anjo guardião. Então, o lado negro da força, o ocultismo, o esoterismo. Então, você vai ter várias linhas, a própria... eu acho que é Mônica Boklinhoff, que ficou famosa nos anos 90, que ela escreveu um livro sobre os anjos da Cabala, né? É uma brasileira que era da Umbanda e depois escreveu um livro bem famoso e vendeu muito, foi até um best-seller no Brasil, que explicava sobre essa questão, ia naqueles programas da tarde, da TV aberta, falar sobre angiologia, se criou-se até uma numerologia em cima. Então, se você pensa assim, você tem uma linha mística muito influenciada por essa ideia dos anjos. Sim. E você vai encontrar em muitos testemunhos pessoas que foram auxiliadas por pessoas que ninguém sabe quem foi, pessoas que foram livres da guerra no meio de milharais, conduzidos por pessoas que eles nunca mais viram. O próprio exemplo do exército, né, que estava na guerra, o exército viu que tinha vários, muita gente. Cara, assim, Guerra dos 6 Dias. O documentário A Guerra dos 6 Dias, você vai ter um livro muito bom do Muro dos Leões. Eu vou trazer certinho esse livro para você, para apresentar aqui no próximo. Nesse eu não consigo. Conta a história da Guerra dos 6 Dias. Tem um relato de um dos generais, um dos comandantes, cara, de uma tropa egípcia, que vem vindo na frente um único soldado israelense, levando preso um pelotão inteiro. E quando o comandante daquele pelotão é dito assim, mas por que vocês não revidaram? Ele falou, é que você não via as hostes espirituais que estavam lá por trás,
protegendo o exército de Israel. Animal. Cara, é isso o tempo inteiro. Não foi uma guerra no mundo físico apenas. Foi uma guerra em dimensões espirituais. E quando a gente está falando de dimensões espirituais, a gente tem que entender que não são só anjos que existem no mundo espiritual. A Bíblia fala de uma variedade de seres espirituais, como os 4 seres viventes, como os 24 anciões, que quando João vê, ele só consegue fazer uma referência, Sim. mas podem ser totalmente diferentes à medida que a gente está envolvido. Pra gente organizar, então. Dos anjos, já o pastor quer falar mais alguma coisa? É só que, como você vai ter a classe, quando você vai encontrar o texto de Efésios, dizendo que existe uma classe de principado, potestade, dominador. Pro lado dos anjos também existe uma hierarquia. Uma hierarquia, entre né? anjos, arcanjos, serafins, querubins, que não são a mesma coisa. Então a gente tem que só ter essa atenção que quando você está falando sobre os anjos que estão a serviço de Deus, eles têm uma hierarquia. E eles, como todo mundo espiritual, eles também obedecem em ordem e têm uma dinâmica hierárquica muito bem estabelecida. Pro lado negro da força é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Pra demonologia. E aí, demonologia... Aí que a galera fica mais alvoroçada, né? Porque, assim, tem muita coisa medieval, né, na questão da demonologia. Tem. E daí eu queria que o pastor fizesse esse paralelo do que a gente tem, que é mito, que é invenção, que é coisa que foge da palavra versus o que está na palavra. Porque tem muita gente também que tem aquele pensamento de que Satanás ele não é uma pessoa, ele é uma energia, é um ser que só tá... traduzir errado, ele só é o mal no mundo, esse tipo de coisa. Eu queria que o pastor quebrasse um pouco esse mito, assim. Vamos assim, cara. Quando a gente fala de demonologia, algumas vertentes esotéricas não cristãs, eles vão dizer que a demonologia existe por causa do cristianismo. Uhum. Né? Tipo assim, quem criou essa ideia foi a Igreja Católica num período da história, principalmente no período medieval, por conta do martelo das bruxas, que era o Maluk Maxiferum, que era a questão da caça às bruxas. Então eles meio que criaram essa cultura, essa doutrina de caçar o mal, né? Que fez com que existisse essa mancha, né, cara, da Inquisição na história da Igreja, da tradição católica. Se tudo que tá ali, cara, vamos colocar, tem a famosa Bíblia, onde tem dentro das abadias, né, dentro dos monastérios, os monges escreveram tudo o que eles quiseram, né? Uhum. Não teve uma ordenança do que foi escrito. Então tem muita coisa que é muita especulação, muita coisa que é muita ficção dentro do universo da demonologia, mas existe o quê? Existe uma classe de demônios que a própria Bíblia apresenta. Isso é um fato. Se você vai para a Bíblia, livro de Tobias, que é um livro apócrifo da Igreja Católica, fala que Tobias, nesse livro, fala sobre um encantamento que acontece, que é feito para um demônio chamado Asmodeu. Asmodeu. Que é um dos, segundo a tradição, dos 7 arquiduques do inferno. Sim. Né? Aí você vai ter Beelzebub, Baal, né? E você vai... Esqueça o Bafomé, porque o Bafomé não tem nada a ver com Bafomé! isso. Né? Você vai ter o Baal, você vai ter o Beelzebub, você vai ter outros seres, né, cara, Pazuzu. Então você vai ter vários desses arquiduques, eles vão ter uma influência, e segundo a tradição católica até que não, mas segundo a tradição cabalística, ou segundo o satanismo mais Anton LaVey, esses caras da Igreja de Satanás, esses satanismos mais pops e menos undergrounds, a gente pode falar que existe sim uma hierarquia do inferno. Essa hierarquia do inferno, ela é atuante e ela é seguida à risca, né, nesse sentido. Então você vai ter os demônios que, segundo a tradição, foram precipitados do céu na queda de Lúcifer, né, que a maioria deles são anjos que foram caídos. E mesmo esses anjos caídos, eles têm uma hierarquia, né? Então eles respeitam essa hierarquia, e eles são divididos por atuação. Então, por função, como se fosse função. Principados, potestades, dominadores. Então, o mundo espiritual é regido, né, cara, por essa guerra que acontece no segundo céu. Né? Nesse segundo céu, aqui em cima, você vai ter esse embate. No céu de Deus...
que é o terceiro céu, lá em cima, e Deus é soberano, não tem maniqueísmo, não tem guerra de força. Não é 50-50, não é, cara? Não é, parece que uma hora Deus tá ganhando, outra hora Deus tá perdendo, uma hora o diabo tá apanhando, uma hora o diabo tá batendo. No segundo céu existe uma dinâmica de autoridade e legalismo. Tanto que quando o Satanás ele visita pedindo pra tentar Jó, ele pede autorização, né? Ele precisa pedir autorização para praticamente tudo em relação a tentar alguém ou fazer alguma coisa nesse sentido, Sim. né, cara? Mas não é todo mundo que é tentado pelo diabo. A pessoa mesmo que busca a tentação. Se o cara chega para mim e fala assim, é o próprio diabo que tá me tentando, eu falo, querido, das duas uma, ou você vai criar né, ou você é uma pessoa muito iluminada, e nada pode ser, né, mas eu acho muito difícil o Satanás mesmo, o mesmo que tentou Jesus no deserto, vir tentar você, porque, cara, segundo a tradição do satanismo, para trazer ele para a Terra é uma trabalheira, irmão. Não, você tem que alinhar a comunicação assim, nível, não pode cair o Wi-Fi, entendeu? Não pode cair o Wi-Fi, ele não acabou o download. Então, segundo o que se lê da literatura, não só do Brasil, mas de outros países, né, que falam sobre esses, e não só de literatura ou literatura de satanistas sérios ou de ocultistas sérios, para que você traga essa pessoa, ela só vem uma vez naquele feriado que começa com Black e termina com Sabá. A banda? Só vem naquele feriado e tem que ser tudo altamente cronometrado e coordenado e não tem outro dia para ele vir. Então, para ele poder se materializar na Terra, tem que acontecer um avivamento num nível assim que, né? Por isso que... O pastor comentou, né, da tentação. Eu até falo muito na célula que você só pode falar que o diabo tá te tentando se você segue tudo que Deus mandou na palavra. Se você tá falhando em alguma coisa ali que Deus ordenou, não é o diabo que tá te tentando, é você que tá tentando contra a vontade de Deus. Aí se você passa esse crivo na sua vida e fala, não, tá, eu tô fazendo tudo certinho agora, aí sim pode ser uma tentação do diabo. Senão a pessoa tá se jogando no poço sozinho. Assim, o que a gente tem muito hoje, cara, Léo, é que eu acho que não é mais o diabo que pula nas pessoas, são as pessoas que pulam no diabo, né? Virou cara? Um pouco. Não é mais o cara que endemonia, o demônio que endemonia, que fica endemoniado com o cara, entendeu? O demônio fala, meu Deus, que as coisas que o cara tá fazendo. É mais ou menos isso. É complicado algumas coisas, assim. Sim. Mas, agora vamos pro ponto. Você vai encontrar demonologia enoquiana, demonologia crowleyana, demonologia da Goetia. Cara, demonologia de tudo quanto é modelo, tamanho, cor. Mas uma coisa, o fato é que na Bíblia, Deus trata Satanás julgado em eternidade, que ele já está condenado. Sim. Então toda a relação que você vai encontrar de Deus é Deus vencendo. Tanto que, quando no Novo Testamento, quando você vê o embate, o que em toda a trajetória bíblica está acontecendo? O inimigo, ele está tentando encontrar quem vai nascer para pisar na sua cabeça e desconstruir a natureza de Deus na vida das pessoas. Sim. Todo embate é bem interessante essas duas coisas, né? O primeiro, o diabo não sabia que Jesus, quem era Cristo. Não. Ele só foi saber na cruz. Na cruz. Então ele desconfiava. Ele conhecia os sinais das profecias. Certo. Ele sabia exatamente como. O que é Vamos descer um pouquinho nisso. É interessante porque daí a gente explica como que o Satanás age, mais ou menos. Exatamente. Então, o diabo não frentes, é né? nem onisciente, nem onipresente. Perfeito. Nem onipotente. Ele não tem todo o poder, ele não tem todo o conhecimento, e ele não pode estar em todo lugar. Muita gente acha que ele tem uma equiparação com Deus, não, mas é muito distante. É muito distante. Tanto que, aí quando você vai para isso, você tem que pensar como que ele se organiza, o que o diabo é. O diabo é um perfilador de personalidade. Ele sabe te ler melhor do que qualquer mentalista, do que qualquer coach de qualquer natureza. E vai no ponto fraco. Exatamente. O diabo treinou a sua equipe para fazer essa leitura. E ele tem uma rede de conexão perfeita. Então, quando ele sair, cada um de nós, cara, nascemos com um selo de Deus. Sim. Então, ele sabe quando tem pessoas, muitas chaves que ele identifica, da rede de comunicação funciona no Wi-Fi em 10G, né? Porque não tem esse problema nosso aqui. A comunicação na eternidade é totalmente, né? Não na eternidade, mas no mundo espiritual ela é diferente.
Sim. Ela funciona de maneira diferente. Satanás, ele está sempre antenado e ele está, de certa forma, a serviço de algo que é a implantação do seu sistema. Desde sempre. Ele está construindo um mundo paralelo, que é onde ele quer viver e quer trazer as pessoas para viver com ele. Ele está convencendo gente, cara, desde sempre, a servir ele, sabendo que não vai ter salvação. Tem muita gente a serviço das trevas, totalmente consciente, cara, que não vai ter a possibilidade de uma salvação. A não ser que se arrependa e pague o preço do arrependimento. Sim. A gente pode falar sobre salvação num outro programa mais aprofundado. E aí você pensa que tem esse ser transitando e correndo paralelo, e ele entende a mecânica do mundo. Ele entende princípios, ele entende valores, ele entende virtudes, ele entende as leis que Deus criou. E ele usa essas leis a seu favor. Então ele está criando um povo leal, um povo fiel, um povo preparado, ele está treinando as pessoas e ele está usando as tecnologias que Deus já colocou na natureza. Sim. Teve uma vez uma galera de um documentário encontrou um grupo de satanistas orando no metrô. Lógico, não é um grupo de satanistas como é os de verdade, né? É um grupo mais aberto, que todo mundo se apresenta como sendo. E eles estavam jejuando, eles estavam estudando, eles estavam buscando crescer e alcançar os lugares certos na sociedade, o que era o que a gente devia estar fazendo, né, cara? Mas... Outro ponto também que seria bem interessante de um outro programa, mas o cristão devia estar influenciando positivamente. Então a gente tem que entender isso. Quando Deus, Jesus, na Bíblia, diz que os filhos das trevas, eles são mais ousados e prudentes do que a gente, Sim, os filhos da luz... Isso machuca. Isso machuca. Isso deveria gerar em nós uma revolta santa, para que a gente pudesse crescer. Sim. E não ficar à mercê desse tipo de coisa. Aí você tem Satanás, seus demônios, seus ardis. O diabo, ele é ardiloso. Sim. E uma coisa que ele é sagaz, ele não desiste. Ele sabe que ele está condenado à eternidade, ele continua trabalhando ininterruptamente. E aí você pensa debaixo dessa dinâmica, que é esse o nosso embate, porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, quando eu, como igreja, entendo o meu papel e meu chamado, então eu faço resistência a isso. Sim. E como que eu faço, ao que eu faço resistência? A um sistema que está corrompendo a verdade. Porque quando você vê Satanás e Jesus duelando na esgrima, que eu sempre digo que aquilo ali é uma luta de esgrima, né, cara? Duas espadas, uma... Esgrima teológica? Esgrima teológica, né, porque a Bíblia é chamada de espada. E a gente acha que a gente vai ter, às vezes, ter mais conhecimento que os inimigos. Não, o inimigo ele tem mais conhecimento porque ele viveu aquilo. Exatamente. Daí você tem o demônio batendo do lado de cá, que perguntando se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e você vai vendo Jesus rebatendo em Deuteronômio 8, né? Uhum. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí começa uma luta de esgrima, uma espada de lá e uma espada de cá. Mas a espada de lá, cara, é uma espada falsificada, ela tá manipulando a verdade. Sim. E essa espada daqui tá dizendo assim, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu tô batendo do jeito certo. Né? Quando ele leva lá no alto do pináculo do templo, né, cara, ele vai dizer assim, se precipita, não, a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. E quando ele mostra literalmente todas as nações da terra, e diz assim, ó, se prostrado me adorares, então ele está usando várias dimensões. Então essa é a guerra que nós passamos, essa é a verdadeira guerra de batalha espiritual que os demônios querem fazer, é esse domínio de dominar as suas necessidades emergenciais, dominar sua alma, seu entendimento, seu caráter, de quem você vai ser adorado na sua vida. Sim. Então, quando a gente pensa que os demônios eles estão atuando debaixo dessa visão, né? Eles têm uma visão desse objetivo, né, cara, de o demônio tá sujeitando uma pessoa está sujeitada ao demônio, ela tá doente, ela está perdida, ela está desorientada e ela está servindo ao Deus, porque é exatamente o que Satanás está falando. Eu vou te aprisionar na tua necessidade, eu vou te aprisionar
naquilo que você deseja, eu vou te aprisionar naquilo que você adora. Uhum. Então, sempre o demônio está cativo, a pessoa está cativa no demônio com base nisso. E toda vez que a pessoa rejeita Deus e atende a obra a carne, ou o próprio Satanás, tem pessoas que adoram ele diretamente, mas a maioria não diretamente, indiretamente. Indiretamente. É como se você estivesse dando para ele uma autorização de utilizado, entendeu? Tipo assim, Sim. Eu tô dando uma promissória na mão do diabo. Toda vez que eu faço alguma coisa, quem tá no mundo tá com a promissória assinada já, né, cara? Tipo, você só tá esperando ser cobrado. Uma hora ela é cobrada. Sim. E isso, agora falando pra gente fechar o pacote da demonologia. Sim. Uma das principais formas, cara, que a gente precisa ter. Tem um dom na Bíblia chamado dom de discernimento de espírito. Paulo vai usar esse dom com uma menina que era pitonisa. O que é uma pitonisa? Né, a palavra grega é uma pessoa que faz adivinhação. Uhum. Não somente as sacerdotisas do oráculo de Delfos, porque também é dado para a mesma palavra, né, as sacerdotisas do oráculo, que elas aspiram o pneuma, né, cara, dos deuses, e aí elas profetizam, que é a pitonisa, como aquelas meninas que ficavam fazendo adivinhação nas ruas. Então tá vindo uma menina possuída por um espírito, e ela era associada a uma pitonisa, que estava possuída por um espírito e estava fazendo adivinhação e gerando lucro. E ela estava dizendo a verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas aquilo estava incomodando o coração de Paulo. Aí Paulo vai lá e expulsa o demônio, repreende aquele demônio. Ele não estava mentindo, mas existia o espírito imundo ali, naquela pessoa, Sim. sendo que tá manipulando aqueles que estavam recebendo o lucro, né? As pessoas estavam sendo enganadas e ela estava gerando lucro para outros. Quando Paulo expulsa, a menina volta ao normal e agora não tem mais onde sair lucro, entendeu? Aí os caras, acabou com o meu cabide aqui. Acabou com o meu cabide de emprego, né, cara? Acabou com o meu lucro. A gente tem que entender que muitas vezes o demônio não vai se apresentar como demônio. Sim. Ele não vai vir de cara feia. Às vezes ele tá interno, ele não vai vir com uma falinha boa. Ele não vai vir com os braços tortos, não vai vir de rabo, nem de chifre, nem de casco. Ele vai vir com uma carinha, tipo, loira, olhos azuis, né? Tipo assim, andando lá do presidente americano. Isso é um outro papo para um outro momento. Então é isso, pastor. Falamos sobre angelologia, demonologia, e também tem uns outros seres que chamam a atenção na Bíblia, que são os Néfilins. Diz que são híbridos. Isso vai dar trabalho. Então, até seria bem interessante, porque causa muita confusão. E é engraçado que eles aparecem poucas vezes, né? Tecnicamente ele só aparece em Gênesis 1 a 4. Só 1 a 4. Né? Então, e daí você pensa assim... assim, e gera muita dúvida, né? O texto vai falar de Nephilim, cara, separado, porque, vamos colocar assim, você tem os filhos de Deus, que no texto hebraico é chamado de Benai Elohim. Sim. E daí você vai ter os filhos dos homens. Segundo a tradição, existe uma junção desses seres e nascem homens de grande estatura e Néfilins. Então a gente vai ter que fazer essa divisão. Então de 2 já foi para mais outros 2. Outros 2. Então no texto, e o que às vezes a galera confunde, vamos pegar um texto, vamos abrir a Bíblia aqui, Gênesis 6, para não falar nenhuma besteira aqui. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Essa palavra filhos de Deus, no hebraico, é chamado de Benai Elohim. São os filhos de Deus. E vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si de todas as que escolheram. E disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, e seus dias são contados de 120 anos. E depois ele vai dizer assim, aqueles dias estavam os Néfilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus começaram a conhecer as filhas dos homens, as quais lhe deram seus filhos, esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Então, tipo assim, nesse texto fala, cara, que os Néfilins eram os homens da antiguidade. Eles nascem primeiro e depois eles se tornam os homens. Então, esses híbridos, vamos usar essa linguagem, os híbridos, eles são literalmente, cara, pessoas que foram a junção desses dois. Em algumas linhas,
se diz que o dilúvio parte daqui. Uhum. Quando existe essa quebra, né, de aliança entre o homem e a criação, Deus se arrepende. Quando essa coisa acontece, quando esse universo de coisas acontece, então é daqui que nasce a ideia de que Deus vai destruir a humanidade e vem a Arca de Noé, que é no mesmo texto. Sim. Então, Deus decide se arrepende de ter criado o homem a partir dessa corrupção do DNA do homem. Misturou. E aí você vai ter Aí você vai ter o livro Dr. Chris no Exo-Vaticana, que é um livro bem interessante, que já fala bastante sobre o que está acontecendo hoje com esse negócio extraterrestre. A introdução é escrita por um pastor chamado Chuck Missler. O pastor Chuck Missler, ele tem um livro chamado A Volta dos Néfilins, O Retorno dos Néfilins, que ele fala que... Porque os últimos dias, em Mateus 24, fala que serão dias como os dias de Noé. Sim. E nos dias de Noé são onde houve essa corrupção do DNA. E se você for olhar tudo que está acontecendo na natureza do homem hoje, tecnicamente o homem está tendo seu DNA corrompido pela alimentação, pelas coisas, e vai existir uma corrupção a nível espiritual. Né? E a gente já está vendo sendo construído vários cenários onde isso pode se tornar possível. Então, existe uma linha teológica, como é a linha do Dr. Jack Missler e outros teólogos que falam que este final dos tempos, aonde caminha para o final dos tempos, vai acontecer porque esses néfilins, esses seres que não serão mais apenas híbridos com os filhos da terra, mas serão demônios que terão relação com as mulheres, e terão esses néfilins já feitos pelo lado negro da força, vamos colocar assim, eles vão estar habitando na terra, e aí sim caminhamos para o final dos tempos. Agora, com base nisso, essa é uma discussão, cara, que você vai ter todo tipo de teoria da conspiração em cima. Muita doideira. Muita gente falando. O texto está aqui, como vários outros textos estão na Bíblia. Os néfilins estão presentes aqui, e eles são seres específicos, desse tamanho, são gigantes. Aí você vai dizer que eles eram... Alguns vão chamar de semente de Caim, porque vai ser a mesma situação que vai acontecer depois do dilúvio. Vai acontecer o dilúvio, a terra vai acabar. Esses seres eram gigantes. Esses gigantes, eles viviam na terra. Depois eles vão surgir novamente com outro nome. Lá depois, aqui eles são néfilins, depois eles vão ser os refaíns. Os enaquins, refaíns, onde Caleb vai encontrar com eles lá em Hebron. Né? Tanto que você vai ver que ele vai matar os 3 filhos, né, desses gigantes, e o pai deles dormia numa cama de ferro de não sei quantos metros de comprimento. Então quer dizer que, segundo algumas tradições, eles são descendência de Canaã. Sim. Por conta do pecado cometido, maldição e todos os outros aspectos. Mas isso é uma coisa que, para a gente explicar, teria que ter um quadro, teria que ter toda uma dinâmica aqui pra gente poder... Um caderninho. Escrever, Só pra passar, né, por cima isso ali. É só pra dar uma... A gente pode aprofundar mais nisso e falar mais sobre isso. Isso, nos próximos episódios vamos conversar bastante. O pastor comentou um pouco sobre protogênesis, que a gente estava conversando. O que tem de teoria sobre isso? Então, cara, é uma linha teológica bem especulativa que fala que antes do Gênesis nascer, antes do haja luz, ou no período da primeira fala, né, existiu uma quebra de tempo. Gênesis 1:1, a Terra já foi 100% formada, e depois aconteceu a guerra nos céus, o diabo é precipitado, acaba, depois Deus vai reiniciar toda a Terra novamente. Então essa janela de tempo que fica ali entre Gênesis 1 e Gênesis 2, uma humanidade já foi gerada nesse período. Isso algumas linhas teológicas chamam de protogênesis, né? Antes do Gênesis. E nessa teoria, quem que gera essa humanidade? O próprio Deus, mas aí o diabo se levanta contra e tem uma guerra acontecendo. Tem uma discussão que é bem mais na linha da ficção científica, na linha da especulação, do que na linha teológica, né, cara? Mas ficção. Mas tem uma galera que acredita nisso.
tem uma galera que acredita em muita coisa, né, cara? Então, A gente tem vai uma galera que acredita que João não morreu, né, cara? Ainda. Tá aí até Tá aí hoje. até hoje, né? Não, tem muita coisa que a gente vai trazer aqui que não é o que a gente acredita e não necessariamente é verdade. Tem gente Mas é que- interessante de estudar. Tem gente que acredita que. Tem gente que acredita que Caim tá preso no Vaticano. Isso eu já ouvi também. O que vocês Tem acham? gente que acredita Comenta. que Caim tá preso num subsolo do Vaticano. Deve ter muita coisa legal lá no Vaticano. Ah, deve. Caim eu já não sei, né? O Mas deve Caim ter eu já muita não coisa sei. legal. Mas várias linhas teológicas não, perdão. Várias linhas lá, esotéricas falam da questão da vida de Caim, né? Que Caim tá vivo até hoje, que ele é pai do ocultismo, né? Que ele várias outras coisas, junto com outras ideias, né? Aí a gente pode abrir o leque para qualquer coisa que vocês quiserem, que daí vai ter Lilith, vai ter um monte de coisa. Aí vai virar Aí Supernatural. vai virar Supernatural, né, cara? Daí não adianta. E Supernatural só é bom até a 4ª temporada, tá? Depois eu sei que vocês vão me xingar, mas tá tudo certo. Acabou na 4ª temporada. Acabou na 4ª temporada. Então, falamos sobre ali os Néfilins, né? Mas tem outras criaturas ainda no Antigo Testamento, como o Behemoth e o Leviatã. O que são essas criaturas? O Leviatã, ele é o pai de todos os seres marinhos. Certo. E o seu equivalente terrestre é o Behemoth. Segundo a tradição da Cabala, da judaica, esses seres, eles são eles que ordenam... ouça o que eu estou dizendo. Segundo a tradição da Cabala, não é o que a gente acredita como cristãos, mas segundo a Cabala judaica, mística, quando o Behemoth ruge uma vez por ano, que é num dia de uma festa de Tammuz, eu acho, se eu não estiver enganado, ele equaliza todos os outros seres selvagens. Ele ruge uma vez. Quando o Leviatã ruge, ele controla todos os seres marinhos. Também é no mês do calendário judaico. Eles vão lutar entre eles e eles vão se matar. Uhum. Aí eles vão lutar e um vai matar o outro. No dia que subir o Messias hebraico, judeu, o dia que o Messias subir, que ele for apresentado, essas duas criaturas vão lutar, elas vão se matar, ou vão matar uma a outra, e aí a carne do Behemoth e a carne vão ser comidas na festa, e a pele do Leviatã vai fazer a tenda onde as pessoas vão cear. Isso é o que a cultura hebraica fala. Agora, até foi longe, eu não sabia. Não sabia. Então, assim, segundo a tradição da Cabala, mística judaica, é isso, né? Eles vão brigar, eles vão se matar, daí a carne vai ser comida, daí a pele do Leviatã vai cobrir uma tenda onde todo mundo vai se alimentar, no dia que o Messias ser apresentado, né? Então, isso é lógico, não é o que a gente acredita, mas é o que mais se referencia. Porque ambos os seres estão em Jó. Sim. Né? Um livro que, se eu fosse você, eu leria com mais carinho e com mais atenção. De uma forma diferente também, né? Sim. O Jó não é somente um livro para você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 e depois ir lá pro 41, 42. Finalzinho. Final. Normalmente era assim, né? É. O início, e daí ignorava todo o meio. Todo aquele discurso de Deus é sensacional, a pessoa não lê, chegava só no final. Então, segundo a maioria das tradições bíblicas, o livro de Jó é mais antigo que o próprio texto falado de Moisés. Tipo assim, vamos devagar, né? Daqui a pouco eu não falando que a gente tá falando de heresia. Outra novidade que eu também... Então, segundo a tradição, o livro de Jó, ele é tão antigo quanto a Torá. Porque ele é do período dos patriarcas. Dos patriarcas pós o dilúvio. Então, pós-diluvianos, né? No período do ele é um texto semita, então ele é escrito no período dos semitas, porque a gente pode um dia explicar sobre isso, né? Porque Abraão é semita, Jacó é semita, Isaac é semita e Jacó é semita. Os filhos dele vão ser israelitas. Também vão ser semitas, mas eles são os descendentes de Sem. Sim. Então, Jó, ele também é semita, e toda a história de Jó é como você tem que ler Gênesis lendo Jó.
Porque você vai chegar numa altura de Jó, que Jó está descrevendo o que Deus falou, tá falando lá no Gênesis. Então você tem que ler junto, é uma leitura paralela que eu te convido a fazer esse exercício. E não tem, cara. Você pode ler Sócrates, pode ler Platão, pode ler Aristóteles. O fundamento filosófico que você tem nos discursos dos amigos de Jó é tão profundo, cara, quanto um banquete. Sim. É tão profundo a estrutura de análise humana, de dor, de luto. Cara, é um negócio, é uma discussão filosófica profunda e que muitas vezes ela é abandonada. Ninguém gosta dos discursos, mas tem muita beleza ali. E você tem, a partir do 36, se eu não estiver enganado, até o 40, uma aula de Deus sobre a criação. Deus chapuletando. Não! Documentação assim, eu não gosto que chove. Então faz assim, querido, cria um mundo pra você, né? Tira a chuva. Tira, né? Cria um mundo. Nesse mundo que você cria ele sem chuva. Aí você vê se vai dar certo ou não. Foi praticamente o que Deus disse para Jó quando ele começou a querer se achar autossuficiente, né? Começou a ter ideia, né? Começou a ter ideia. Tive uma ideia boa aqui. Agora minha ideia, o que Deus acha de fazer minha ideia? Né? Tem muita gente que questiona Deus e nunca leu Jó. Exatamente. Se você tem uns questionamentos mais rasos, assim, teológicos, Jó vai responder a maior parte deles. Deus vai responder através de Jó. Leviatã e Behemoth, as pessoas vão dar todo tipo de explicação que se você for para a internet. Alguns vão dizer que o Behemoth era um dinossauro por causa das descrições físicas, que ele tinha a cauda como um cabo de cedro, né? Tipo assim, uma árvore de cedro, ela tinha as dimensões de uma montanha. Então, se você for olhar de forma rápida, você pode até olhar um ser, né? Qualquer dinossauro grande, você vai dimensionar ele como se fosse um Behemoth, mas não existe nenhuma comprovação direta que seja. É tudo uma especulação nesse sentido. A mesma coisa acontece com o Leviatã. A baleia azul é o Leviatã? Cara, a gente não sabe exatamente o que seria o Leviatã, mas é um ser marinho de dimensões. É o Kraken. É um Kraken, né? Maior que o Kraken, seria quase um Godzilla, né? Mas é um ser que Deus criou o oceano para ele nadar, né? Então, como o Jorgon Mann do Thor. Sim. Que luta com o Thor, né? Exatamente. Muita tradição antiga tem esses paralelos, né? De seres parecidos e tal. A gente tá conversando hoje sobre as criaturas aqui. A gente vai fazer um programa, cara, sobre criptozoologia. A gente vai fazer um programa sobre criptozoologia. A gente vai trazer todos esses seres aí, tá? A gente vai trazer todos esses seres. Vai trazer pé grande, vai trazer o Behemoth, vai trazer todos esses seres aí como a gente poder falar sobre eles. O Griffon, o Kraken, tudo que der pra gente poder incluí-lo nesse pacote. Então, pastor, estamos falando muito sobre esses seres, né? E só pra gente dar uma introdução, porque o nosso próximo episódio vai ser sobre batalha espiritual, que é uma coisa sensacional. Todo RPG que se preze tem seu sistema de batalha. E nós, como cristãos, também temos nosso sistema de batalha. E só palhinha rápida pro pessoal, o que seria uma batalha espiritual? Cara, eu vou te pedir um grande favor. Esquece o que você aprendeu na igreja sobre batalha espiritual agora. Tá? Vamos pra Bíblia. A batalha espiritual começa no Gênesis, quando a serpente encosta no ouvido de Eva e distorce a palavra. Distorce a fala de Deus, aonde diz: não era para vocês comerem tudo? Não, a gente não pode comer daquela fruta. Mas será que não pode? Mas será? Então, ali a batalha já começou. A guerra, a Eva já estava no meio da batalha já, e ela não estava sabendo. Batalha espiritual, ela é 100% bíblica. A Bíblia é o maior manual de batalha espiritual que existe. Tá me ouvindo? Vem pra cá, ó. A Bíblia, ela é um manual de batalha espiritual. Você só não percebe se você não quiser. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, você foi alistado num exército chamado para desfazer as obras das trevas. Isso é uma guerra. Você pode escolher não lutar, você pode escolher lutar.
Não existe campo neutro, tá? Só para te avisar. Não existe uma fronteira nesse negócio. Só existe um lado ou o outro. Ou você tá na guerra, ou você tá apanhando nessa guerra. Simples assim, né? Você pode não acreditar. Isso é um direito que você tem. Talvez a sua linha teológica, onde você está inserido, não creia nisso e tá tudo certo. Mas essa guerra tá acontecendo nesse exato momento. Vidas estão sendo conduzidas ao inferno, vidas estão sendo conduzidas aos céus, porque existe uma guerra. E uma guerra muito, mas muito precisa, muito arquitetada, muito mais inteligente, muito mais tecnológica, muito mais de todos os aspectos que você pode imaginar. Você pode achar que não. Você tem esse direito, né? Você é livre para achar que não. A gente pode achar qualquer coisa, né? A gente pode achar qualquer coisa. Agora, no próximo episódio, eu vou te mostrar na palavra o ambiente dessa guerra. Então, se você ficou curioso, para aprender mais sobre a batalha espiritual e como que ela pode te ajudar no dia a dia, até porque, né, ela tá acontecendo a todo momento. A gente vive com essa batalha espiritual. Não perde o próximo episódio. Não é só sobre anjo e demônio. É muito mais sobre você, quem você foi chamado para ser. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.